Oremos. Muito bem, irmãos. Mateus 5, 13 a 16. Vou ler, tá? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, ou seja, de uma vasilha, né? Mas no candelabro, e ali dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Senhor, por essa palavra seja edificada esta igreja, Senhor, e que todo irmão que um dia ouvir essa transmissão possa também ser edificado e abençoado com a Tua presença. Dá-nos essa promessa, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, irmãos. Olha, eu pensei esse ano, né? Eu pensei em fazer as 2 mensagens de Natal. Hoje ainda é dia 19, né? Dia 19. Teremos ainda uma mensagem no dia 26. Esse ano o Natal cai num sábado, né? Estamos aí no ano 2020. Para quem não está lembrado, né? Porque com a pandemia o pessoal perdeu um pouco a noção. O irmão Gustavo disse que esses anos nem contam para a idade, né? Que a gente está com 2 anos a menos, né? A idade não avançou, né? Então a primeira mensagem é essa aqui: brilhe a sua luz, tá? Porque o Natal sempre é uma referência de luzes acesas, tem jeito, né? Quando chega o mês de outubro, novembro, as luzes vão se acendendo primeiro nas lojas. Eu acho as lojas muito bonitas. Tem gente que fala assim: Natal é só comércio. Eu tenho raiva dessa frase, porque eu acho bonito o comércio. Lá em casa a gente era comerciante, o Natal era maravilhoso, né? Então a culpa não é do comércio, a culpa é das famílias que não sabem celebrar nada em casa com a palavra de Deus. As famílias estão se fechando para a palavra de Deus, outras famílias estão se abrindo, dependendo da trajetória de cada família. Não quero que a minha se feche, quero que a família que não esteja aberta se abra, né? Mas o Natal é um tempo de luz, né? E eu quero falar de uma luz hoje sobre a qual Jesus falou, que é a sua luz, certo? Você é chamado a ser uma luz, porque ele diz: vós sois o sal da terra. Ou seja, o sal, ele dá sabor às coisas. O sal, tinha um salzinho chamado Ajinomoto, que era chamado realçador de sabor, lembra? Né? Ou seja, você colocava que é para realçar o sabor. Não é que a gente gosta de sal, né? Puro, né? O sal, ele está ali na comida para dar um toque, é um tempero, é isso? Graças a Deus que existem os temperos, né? Senão ninguém conseguia comer direito, né? Tá certo? Mas assim, o sal tem 2 sentidos aqui. Um é que ele realça, ele dá sentido às coisas, dá sabor às coisas, certo? Porque uma coisa é um tomate, né? Que o irmão Davi, que é apaixonado por tomate. Outra coisa é um tomate com salzinho, né, não? Tem gente por aí com manga com sal, que aí já é demais, né? Mas tem esses tais, né? Comer manga com sal. Mas assim, dá uma realçada no sabor. Acho que eu estou me fazendo entender. Mas também eu aprendi uns anos atrás que essa pregação dizia que o sal ele evita o apodrecimento das coisas, certo? Então, se numa casa tem alguém que é sal, aquela casa não vai apodrecer, pode ter certeza, tá certo? Se alguém numa casa tem sal, aquela casa não vai perder o sentido de ser. Por isso que Jesus diz: se você perder o sabor, ele diz que o próximo passo é ser pisado pelos homens. Então, ai do irmão da fé que perde o sabor do sal, porque depois daí ele vai ser pisado pelos homens, pisado, envergonhado, né? Porque já não tem a sua fé, certo? Vai ser pisoteado. Eu lembro aqui de uma história de um cara que era pastor e deixou de ser pastor, aí foi ser corretor de imóveis.
Aí estava vendendo um apartamento, chegou uma moça muito bonita, ele estava lá vendendo, muitos anos depois que ele deixou de ser pastor. Aí a moça começou a perguntar, aí ele disse assim, disse para a moça, né? Eu daria tudo para viver com você nesse apartamento, dando uma cantada nela. Aí ela disse assim, pastor! Lembrou que era o pastor. Ô vergonha, viu? Ô vergonha, o pastor cantando a ovelha, ó. Aí ele se converteu de novo, voltou para a igreja, depois que passou essa vergonha, disse assim, meu Deus do céu, uma coisa é se tornar velho, outra coisa é se tornar velhaco, sabe? Velhaco é uma coisa, é uma coisa horrível. Velhaco é espertão, espertalhão e tal. Qual é aquele filme, irmão Davi, que tem aquele cara que a última Bíblia do mundo vai com ele, que é a Bíblia em Braille? O livro de Ali. O livro de Ali, que o cara ele atravessa um deserto para levar uma Bíblia, né? Para chegar lá em Alcatraz, né? Em São Francisco, que lá sobrou ainda uma editora, né? Eles querem ainda. Só que ninguém sabe, a Bíblia é em Braille. E fica um cara perseguindo ele e tal. Eu me lembro de uma cena desse filme, um casal de idosos, que eles comem carne humana. Eles parecem pessoas boas, certo? Mas eles comem carne humana. Eu me lembro muito sobre as famílias que dizem que têm fé, mas na verdade fazem as piores coisas, né? Ou seja, se alimentam de podridão, de coisas impróprias. Então, irmãos, nós temos que purificar a casa, purificar a família. Tudo que não presta tem que sair, sabe? Para que a gente não seja esse casal. Parece um casal tão bonzinho. Aí o cara que não é bobo, né? Qual é o nome do ator, hein? Denzel Washington, né? Ele que não é bobo, ele é cego, ninguém sabe que ele é cego. Ele percebe o cheiro de carne humana no ambiente. Aí ele diz, não vamos ficar aqui, esse lugar não presta. Então vai que alguém que tem o Espírito Santo entra na sua casa e sente o cheiro do impróprio, das coisas que não servem, e denuncia a sua casa. Então, irmãos, olhemos para a nossa casa para tentar tirar dali a podridão, não? Eu penso muito nesse casal às vezes, né? Digo assim, poxa, Senhor, livra-me de que minha casa seja um dia aquela casa daquele casal. Eu quero ser velho, eu não quero ser velhaco, entendeu? Então, que seja assim, uma casa abençoada. Então, ele diz que passaremos vergonha, seremos pisados, né? Se o sal para nada mais serve, senão para ser pisado pelos homens, versículo 13. Vós sois a luz do mundo. Ou seja, ele diz que não faz sentido acender uma luz e colocar embaixo de um alqueire. O alqueire é uma vasilha, né? Aqui a mamãe que é da Serra da Meroca, o alqueire era usado para medir o feijão, né? O alqueire é uma vasilha. Estou certo? É uma vasilha? É uma vasilha, né? Ninguém acende uma vela para botar embaixo de um alqueire, né? A vela, aí ele diz assim, mas sim um candelabro. Olha que passagem bonita, como diz, e assim ilumina a todos que se encontram onde? Na casa, não é na cidade, é na casa, porque Deus quer que você comece a iluminar a sua casa. Você não é o farol do Mucuripe, não. Você é a lamparina que Deus colocou naquela casa. Um dia, com a permissão de Deus, você possa ser um farol, tá certo? Mas não queira ser farol, não queira ser farol sem antes iluminar a sua casa. É o que eu disse para o irmão Gerry há 500 anos atrás. Irmão Gerry, um porteiro, ele não pode deixar a guarita dele para ir pastorar a guarita dos outros condomínios. Ele tem que ficar na guarita dele, certo? O máximo que ele pode ter é da guarita dele uma arma apontada e uma pontaria boa, né? Se for para acertar alguma coisa na rua. Mas abandonar o posto, então assim, nem um pai, nem uma mãe pode abandonar a sua casa, a vida de oração, a vida do lar. Obviamente que nem todos em casa recebem a palavra, a fé não é de todos, mas eu vou já dar aqui uma fórmula maravilhosa para você conseguir alcançar isso.
Tá certo? Então, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus vosso Pai que está nos céus. Quero dizer uma coisa para os irmãos: a nossa conversão é a maior esperança para o descrente, porque ele está esperando ver a sua luz brilhar. Quando ele vê a sua luz brilhando, ele se anima, tá certo? Quando a gente vê alguém emagrecendo, a gente quer saber onde é que ele fez esse tratamento maravilhoso de dieta. Se você vê alguém mais bonito do que era antes, quer saber o segredo de tanta beleza, tão pouco tempo. É isso? Então, uma pessoa que vai dando exemplo, essa é a chave. O exemplo de vida é a maior esperança que se tem para alcançar o outro. Não são as palavras, as repreensões, os cutucões, né, as críticas. Não é o espírito de crítica que converte. O que converte é você. A pessoa chegar perto de você e sentir o perfume de Deus na sua vida. Mas de verdade. Porque Deus é amor. Deus é misericórdia. Certo? Paulo disse que a gente tem que reparar na vida do outro, tendo muito cuidado para não cair. Ou seja, não viva criticando. Aliás, eu falei errado. Não mandou a gente não ficar reparando na vida do outro, porque pode ser que você caia. Então, o que é que mais o outro precisa? Né? Precisa do seu exemplo. Do seu exemplo. Certo? Eu li uma historinha quando os meninos eram do colégio Santa Cecília. Disse que um cara estava varrendo a rua, nunca tinha lido um livro, sabe? Aí vinha uma mãe contando uma história para a filha, lendo um livro, sabe? Lendo um livro. Aí ele varrendo a rua começou a achar a história interessante, né? Enquanto a mãe esperava o ônibus. Aí chegou o ônibus, no melhor da história chegou o ônibus. Aí vai-se embora. Ele... Vocês sabem o final. Poxa vida. Aí, irmã Rafaela, ele foi na biblioteca e disse assim: olha, vinha uma mãe contando uma história com a filha, e a história é mais ou menos assim: a senhora tem esse livro aí não? Aí disse: eu tenho, eu conheço esse livro. Aí deu para ele foi para casa. Aí leu o livro todinho. Foi o primeiro livro que ele leu por completo da vida dele. Aí a experiência de ler foi tão boa que ele voltou para a biblioteca, pegou outro livro. Aí ele abriu a mente dele através da leitura. Porque dizia minha professora de Santarém, Jassonita Carneiro, que a leitura tira uma venda dos olhos, descortina. Certo? Ler é muito importante, porque exercita a imaginação, sabe? Ler a Bíblia, ler outras coisas saudáveis também, né? Faz mal não. A minha professora era tão desesperada que o pessoal disse que ela dizia assim: leiam Sabrina, gente, era um romance. Pelo amor de Deus, leiam Sabrina, né? Olha, as duas conhecem, ó. A irmã Luciana, ó, amiga. A Luciana, não é o nome dessa amiga? Não? Pelo menos vai querer daquela alma romântica, não é imoral não. Vai abrindo a mente, né? Então veja bem, gente. Então neste Natal, seja você uma luz na vida do outro, certo? Porque é o seguinte, às vezes a luz do outro está pouca, aí você chega com a sua luz, já são duas luzes acesas. Às vezes a luz do outro não está nem apagada, mas você chega ali como um suprimento, né? Para acompanhar a pessoa na estrada. Porque com luz evita-se o quê? Gente, olha, atenção. Uma vez eu disse aqui na igreja: na penumbra, que é onde não tem luz, cipó parece cobra e cobra parece cipó. Você não sabe o que é, se é cipó ou se é cobra. Tem um negócio pendurado, não é não?
pouca luz, aí você olha, você não sabe se é um cipó ou se é uma cobra. Quem vai tirar a dúvida? A luz. Então tem coisas na vida da gente que estão nos assustando, como não tem a luz de Deus. Atenção, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você está passando por uma situação difícil? Difícil para quem? Falta uma luz na sua vida, porque quando Deus iluminar, você vai dizer: essa cobra não passa de um cipó, certo? É uma coisa que está ali para assustar a sua vida, mas que Deus lhe revela que aquilo nenhum mal vai lhe fazer. Estão entendendo? Está entendendo, irmão Jair? Agora, tem coisa que você fica dizendo que é cipó, e Deus diz assim: cuidado, meu filho, isso não é cipó, isso é cobra. Não é uma corda, é uma cobra. Aí ilumina, está lá a bichona viva. É cobra. Então a luz revela a verdade das coisas. A gente precisa de luz. Às vezes o irmão está com a luz fraca, aí você chega com uma luz para ajudar, uma luz ao lado, tá certo? A luz não pode ser na cara da pessoa, tem que ser no caminho da pessoa, porque muitas pessoas vão evangelizar com a lanterna. Ela é uma luz, a lanterna, né? Aí chega e enfia no olho da pessoa, a pessoa, porque a luz está no lugar errado, né? É a luz do evangelho cegando o outro, certo? Que é a falta de nobreza, a falta de trato. Temos que nos aproximar do outro com a luz no caminho, né? Calmamente, como o Senhor ensinou, orando pela pessoa, certo? Orar, tem gente que acha que orar é coisa pouca. Não, viu? Orar é muita coisa. Começa a se ajoelhar por alguém, você vai fazer muito mais, certo? Eu conheci uma senhora que me disse, eu era professor, né, na faculdade nessa época, ela disse: professor, salvei meu casamento só com a oração. Quase nunca reclamei nada do meu marido, quase nunca reclamei nada, tudo eu reclamava para Deus, e Deus ia me ajudando. Ela disse que conseguiu salvar o casamento só com a oração, viu? Então, irmãos, nesse Natal seja você uma luz para o outro, certo? Agora, João 13,15 diz, João 13,15 diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. O que Jesus deu? Eu dei o exemplo. Eu dei o exemplo. Gente, a gente tem que ir melhorando, sabia? Tem que ir melhorando. Essa semana eu tive um grande progresso. Davi derrubou um copo de suco de goiaba na mesa. Fui pegar não sei o que lá. Há uns 3 anos atrás eu teria dito assim: aí eu disse assim: então, tenha calma, tá tudo bem. Ele que foi estressado, disse: calma aí, então. Porque uma vez eu tinha feito um Nescau para ele. Rapaz, ele foi espreguiçado, não sei o que foi, ele deu um tapa nesse Nescau. Os irmãos aí que tem em casa sabem, né? O que é um copo cheio de Nescau no chão, quebrado? Diga aí, irmã Antônia. Aí para você manter, a Lara está suando. Para você manter a calma nessa hora, meu amigo, você tem que já ter 2 asas, ou pelo menos uma, né? Para aguentar o tranco. Então, porque nós temos que melhorar o ambiente de casa, pessoal. Ambiente de paz. Olha, ninguém é perfeito em casa, ninguém está na posição que deveria estar. Quem de nós está na posição que deveria estar? Nós somos criaturas imperfeitas, tá certo? Então, peçamos a Deus a compaixão do outro, misericórdia. Isso é o cristianismo: misericórdia, compaixão, tá certo? Não é cutucão, não é tridente. Tridente é aquele garfo, né? Não, mas a diferença, assim, às vezes o que a gente julga ser indiferença, às vezes é um momento da pessoa, tá certo? Nem isso você deve se estressar. O fulano é diferente. Tenha calma, peça a Deus para ele sair da indiferença. Você acha que pode mesmo mudar o outro? Eu queria tirar essa sua pretensão, certo? É bíblico isso, ninguém muda o outro, certo? Quem muda o outro é a ação direta do Espírito Santo.
O que é que eu posso fazer pelo outro? Ser um exemplo, inclusive um exemplo de paciência. Tá certo? Muito bem. Então Jesus diz: como eu vos dei o exemplo, para que, como eu, façais vós também. Então o que é que Jesus fez? Ele deu o exemplo. Nada ele ordenou sem antes ter dado o exemplo. Jesus diz: ide e anunciar o evangelho. Pergunto, ele foi? Mas foi. Jesus andou a pé aquela região durante 3 anos, era incansável, acordava cedo e dormia tarde, e quando o pessoal pensava que ele estava cansado, ele ia à frente de todos, era sempre assim, uma marcha incansável. Ele anunciou o evangelho em todas aquelas cidades. Quando ele mandou os discípulos anunciarem nas cidades, ele foi evangelizar, sabe onde? Nas cidades deles, porque ele não deixou os discípulos anunciarem nas cidades deles, ele foi fazer o trabalho deles ali. Então ele foi. Então tudo que ele nos ensinou, ele deu o exemplo. Paciência na angústia, tá certo? Misericórdia para com o pecador, simplicidade, né? O rigor da lei, a observância dos mandamentos, um amor profundo para com Deus. Este é o nosso Senhor. Ele é um exemplo, certo? Nada ensinou sem ter dado o exemplo. Então muitas vezes na nossa casa, a conversão do outro ainda está esperando o nosso exemplo. De olho, pessoal, de olho, porque sem o exemplo o aluno não entende, tá certo? Todo bom professor dá um exemplo, tá certo? Tem professor que não sabe ensinar nada, não dá exemplo de nada. Pergunte aqui para o pessoal que é da faculdade, que vai ver que tem gente lá que parece que tem raiva da gente, né? Ensina sem dar exemplo, ensina, o pessoal consegue ensinar sem dar aula, sem dar os conteúdos, é incrível, né? Então, vamos lá. Então, guardem essa passagem, João 13,15. Eu vos dei o exemplo, façam como eu faço. E essa coisa ela reverbera, vai lá para 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Olha só, seja um exemplo, né? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Gente, aqui é a chave, não só da minha mudança, mas da mudança do outro. Seja um exemplo. Um exemplo em que está claro aqui, ó. Na palavra, seja em ensinar a palavra, mas não como quem bota uma luz na cara da pessoa, mas uma luz no caminho, certo? Não é para constranger o outro, porque tem gente que usa a palavra para constranger o outro. Peraí, né? Certo? Muita calma nessa hora, né? Tá certo? No trato, como Jacó, o anjo elogiou Jacó e disse: você tem lutado com Deus e com os homens com nobreza. Seu nome não será mais Jacó, porque Jacó queria dizer o enganador, o esperto, né? Seu nome vai ser Israel, que é aquele que luta com Deus. Sabe o que é lutar com Deus, meus irmãos? Vou dizer para vocês. Eu luto com Deus, luta. Ora, ele não atende. Pede uma coisa, não vem. Pede para hoje, demora 3 anos. Não é luta, não? Não é luta? Ajudai, a ajuda demora a chegar. É uma luta, mas persista na luta, porque você está lutando com alguém que não é surdo e sabe sempre o que está fazendo. Ele só coloca a coisa certa na hora certa. Ele sabe usar as contrariedades para lhe edificar. O não de Deus é também precioso, certo? O não de Deus tem uma riqueza tremenda.
Tudo de Deus é bom. O sim de Deus, excelente. O não de Deus, também. Eu tenho tentado, gente, não é fácil, hein? Mas eu tenho tentado entender isso com a minha vida, certo? Quando Deus diz não, dizer: Senhor, eu creio que o teu não é cheio de bênçãos. Vou persistir aqui, sabe? Então, irmãos, porque a gente tem que aprender com os animais, não tem? As pessoas só querem aprender com as águias, voar como as águias, é isso? As pessoas só querem aprender com os leões, né? Da força do leão. Tem que aprender com quem? O nordestino? Com o sapo cururu. O sapo cururu é o seguinte: bota o sapo para fora, aí, irmã Antônia, fecha os ouvidos, a irmã Antônia não gosta de sapo, volta. Rapaz, eu já vi um sapo cururu lá no interior. Aí Dom Socorro aí morou lá, sabe? Um bichão desse tamanho. Você bota para fora, vem para dentro. Ou amor pela casa da gente, né? Insistente e tal. Então, perante o Senhor, temos que ser como o sapo cururu. Ele diz não, aí lá se vem a gente. Não, lá vem o cururu de novo, certo? Aí, por isso que Jesus abençoou aquela mulher. Disse: não farei nada pela tua filha, porque eu só abençoo as ovelhas de Israel. E vou tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Essa mulher lutou contra Deus. Aí ela vem e diz: Senhor, antes de eu ir, né? Queria lhe lembrar uma coisa. Pois lembre: os cachorrinhos comem as migalhas embaixo da mesa. Aí ele diz: você tem muita fé, né? Você tem muita fé. Pois a sua filha está curada. Essa mulher lutou com Deus. Dizem que Jesus estava colocando ela à prova. Eu não sei, não tem resposta do Evangelho. Eu sei uma coisa: essa mulher soube lutar. Ela não se afastou de Deus quando ouviu não. Ela voltou na peleja. Então, irmãos, temos que lutar com o outro com nobreza. Por isso que Jacó mudou o nome: tu és agora Israel, que é aquele que luta com Deus. Porque tens lutado com o próximo, tens lutado com Deus com nobreza. Guarde isso, porque nós somos cidadãos do reino. Eu gostava muito daquele filme Crônicas de Nárnia. Eu achava bonito demais. Na época a igreja era só eu, Rafael, a mamãe, e não cresceu muito não, viu? Mas eu, Rafael, a mamãe e a Alice. Aí eu disse assim: olha, a gente é igual as Crônicas de Nárnia aí, né? Era 2 mulheres e dois homens. A Alice era a Lúcia, a mamãe era outra lá, não me lembro como é o nome da minha. A Lara sabe não, Lara? Eu era o Pedro e o Rafael era o como é o nome? Não sabe não, Rafael? Edmundo. Acho que era Edmundo. Eu estava chateado porque você não considerava eu e o Gabriel pessoas. Achei a razão. Mas eram os fundadores, rapaz. Eram os fundadores. Rafael, Davi disse: cadê nós nessa crônica de Nárnia? Não, mas ali eram os fundadores. Os fundadores eram 4. Depois que ele veio. Quando a gente começou a igreja, a Liz estava grávida. Aí uma mulher sonhou que o nome do menino ia ser Davi. Aí eu fui na bodega comprar um leite. Nunca tinha comprado esse leite. Tinha um leite chamado Davi. Eu disse assim: rapaz, será que essa mulher está falando a verdade? Que eu vi esse leite aqui. Até hoje o Davi, a embalagem desse leite, vou te dar de presente. Então, mas nessa época nós éramos só 4 da igreja. Eu dizia que era as Crônicas de Nárnia, né? Que era aqueles 4 ali. Assim, irmãos, mas aquele filme é bonito por quê? Porque você está ali em Londres, você é um simples estudante. De repente você passa por um armário e você está num lugar onde você é um rei. Então nós estamos aqui, meus amigos, na maior peleja. Mas eu digo para você, quando a gente ultrapassar o portal da claridade, que Deus nos receber do outro lado, aí acontecerá o que o apóstolo Paulo profetizou: eu me conhecerei como sou conhecido. Porque esse é um grande mistério. Eu não sei quem eu sou. O que Deus sabe sobre mim é sublime, mas isso não me é revelado integralmente. Eu tenho que caminhar por fé.
Mas Paulo já deu a dica: é coisa grande. É coisa grande. O que Deus pensa e sente sobre você é tremendo. A maior prova, o sacrifício de Cristo. Está lá, João 3,16. Deus deu seu Filho, tanto amou o mundo, que deu o seu Filho, ou seja, Ele pagou um preço para o seu resgate, né? Maravilha. Então, irmãos, ser um exemplo na palavra, ou seja, no modo de falar com as pessoas, certo? No trato, como trata o outro, no amor. O amor é atender a demanda do outro, né? Facilitar as coisas, tentar entender o fundo do pensamento do outro. No espírito, né? Ele não botou maiúsculo. Então, se é no espírito, é na espiritualidade, na leveza do espírito, na fé, na pureza. Porque se você for puro, não tem aquele ditado, o sujo falando do mal lavado? Que coisa triste. O pessoal diz, olha aí, o sujo falando do mal lavado. Ou seja, aquele que não pode falar porque não tem pureza. Então vamos pedir a Deus pureza para poder ajudar o outro, certo? Filipenses 1:10. Não são muitas passagens hoje não, certo? Filipenses 1:10 diz, Filipenses 1:10 diz: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Deus quer que nós não sejamos escândalos. Escândalo é o que? É pedra de tropeço. Que coisa triste quando você sabe que um pastor tem uma vida estranha, né? Irmão Jair, que sabe muita coisa aqui das igrejas. Que coisa horrível, é escândalo. E quando a igreja sabe, muita gente abandona a igreja, porque diz, meu Deus, o pastor em quem eu tanto apostava, olha aí quem é, né? Deus cobrará isso de você, porque o seu mau comportamento fez com que uma pessoa caísse, várias pessoas caíssem. Estou falando alguma coisa errada? Quantas pessoas já se afastaram da igreja pelo mau exemplo dos pastores? Na França, no final do século passado, nos anos 70, né, para cá, estava conversando com o irmão Pedro, mais de 300 mil abusos sexuais, 300 mil abusos sexuais praticados por pessoas da igreja católica ou ligadas à igreja católica. 300 mil, é muita gente violentada e abusada. Aí estava vendo lá as pessoas que saíram da igreja ao saberem disso. Que coisa triste, porque isso não é a igreja em si. A igreja é muito mais do que isso, de fé, né? Existe muita coisa bonita na igreja, mas o mau exemplo pode afastar. Como o mau exemplo em casa, o meu mau exemplo pode afastar o meu filho da fé, tá certo? Então, se alguém lá em casa se afastar da fé, eu tenho que me examinar. Primeiramente eu, rapaz, tem alguma coisa errada em mim, ou é o meu desânimo, né, o meu testemunho ruim, alguma coisa, né, porque gelo não acende fogo, né, pessoal? Se você está aceso, você consegue acender o outro, mas se você está apagado, como é que você vai acender alguém se você está apagado? Falei até isso aqui na pregação passada. Então cuidado para que a sua vida não seja um motivo de escândalo, né? Como acontece, por exemplo, quando um pai comete um adultério, uma mãe comete um adultério e os filhos sabem, a família se acaba, porque aquela pessoa que tinha fé foi capaz de fazer aquilo. De que era fé mesmo? De que serviu, né? Deus nos proteja, né? 1 Coríntios 8:9. Não vou ler, é a mesma coisa. Escândalo para os fracos, ou seja, está aqui, vou ler aqui, 1 Coríntios 8:9. São poucas passagens, dá para a gente ler essa aqui. 1 Coríntios 8:9 diz assim: mas veja que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo
para os fracos. Ou seja, Deus nos deu muitas liberdades na fé. Por exemplo, a liberdade de... O cristão, ele é um homem livre, tá certo? Só que se ele usar a liberdade dele mal, ele pode fazer a pessoa fraca tropeçar, tá certo? Então não use a sua liberdade, inserindo na sua liberdade o que agride o próximo, né? Muito bem, irmãos. 2 Coríntios 2:2. 2 Coríntios 2:2. 2 Coríntios 2:2. Diz assim: porque se eu vos entristeço, ele diz assim, versículo 1, tá? Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. Ora mais, Paulo ele tinha levado uma pessoa lá à tristeza por causa de um erro que a pessoa tinha cometido. O cara tinha casado com uma ex-mulher do pai. Não era a mãe dele não, que aí era demais, né? O pai tinha tido uma segunda mulher, que não era a mãe dele. Aí parece que se separou e ele ficou com essa mulher para ele. Uma mulher que tinha sido mulher do pai dele. Isso no cristianismo, essa triangulação, havia herdado do judaísmo, né? E isso aí é errado. Eu não posso dormir com uma mulher que foi do meu pai, né? O rei Davi, antes de morrer, ele arranjou uma última mulher. Essa mulher, uma moça, né, virgem, muito bonita, servia, sabe para quê? Para esquentar o couro dele, porque ele estava doente. Aí botaram a menina bem novinha para ficar deitada com ele, para ele não sentir calor. É o famoso cobertor de orelha. Quando ele morreu, o que era de filho dele, parente, querendo a menina, não era brincadeira. Aí todo mundo dizia, não, pode não, porque pertenceu a um parente seu. Como é que você é agora? Não podia, foi isso que aconteceu lá em Corinto. Aí Paulo bateu no cara com força e o cara ficou numa tristeza profunda. Aí Paulo diz, mas agora eu vou voltar aí, mas eu não vou. Ele disse assim, eu deliberei comigo mesmo, que eu não vou visitar mais vocês em tristeza. Porque ele disse assim, se eu vos entristeço, quem me alegrará? Então assim, tem a hora da gente corrigir as coisas em casa, certo? Mas tem a hora, meus amigos, da gente permitir que os filhos nos alegrem, certo? Você tem que alegrar os seus filhos. A alegria da casa é promovida pelos pais. São os pais que têm que criar programações. Vamos lá, gente, para o Parque do Cocó, né? Hoje em dia não, porque meus filhos que criam as programações e tal. Mas quando eram pequenininhos, a gente fazia um esforço tremendo de levar para os cantos, para o menino não ficar mofando em casa. Porque eu queria dizer para vocês que criança mofa, viu? Cria mofo, viu? Agora praia e sol tira mofo, parque. Então vai lá, dá uma voltinha e tal, vai comer uma pipoca numa praça, né? A criança gosta de passeios simples e tal. Fica o pessoal apodrecendo diante da Netflix, né? Então tem lá coisa boa, mas pelo amor de Deus, quem tem visto aí esses catálogos de Netflix, é uma podridão tremenda, né? Ficar mofando em casa, não, passear, conviver, conversar, comer uma tapioca ali, certo? Eu aprendi com um amigo meu que aqui no Ceará você não precisa ter dinheiro para se divertir. Ele disse assim para mim, veja só, Royce, ele me disse, um senhor, eu levo minha mulher para a praia do futuro, pago para ela 5 caranguejos e volto para casa. Ela volta morta de feliz, comeu caranguejo, viu o mar, tomou banho de praia. O cearense é um privilegiado, entendeu? Agora, ficar em casa assistindo Fórmula 1, entendeu? Se você tiver o que fazer, né? Mas o que é que o Verstappen sabe a respeito de você e dos seus filhos estão mofando dentro de casa? Vai dar uma volta, tá certo? Vai dar uma volta aí. Então, alegrar o pessoal da casa,
sabe? Recentemente eu comprei um licor, viu? Não estou falando em vício aí para ninguém não, viu? Recentemente eu comprei um licor, aí botei lá, disse, olha aí, negrado, tirar uns dias solenes aqui para a gente tomar um café, né? Oferecer um licorzinho para os homens, muito pouco, né? Para não acostumar, né? Não é isso? Oferecer um licorzinho, tomar um café lá em casa, a gente ser amigos, pessoal da família. Então, fazer aquela amizade em casa, lembrar da nossa amizade, tá certo? Tomar uma sopinha juntos. Lá em casa a cozinha, modéstia à parte, é muito boa, a gente sempre come bem, tá sempre juntos comendo alguma coisa, né? Mas assim, comprei lá um licor, dia de sábado, a gente frita lá um camarão, né? Eu boto assim meio copo desse vinho tinto para os irmãos, os 3. Aí eu digo assim, olha aí, não se acostumando não, mas meio copo de vinho não mata ninguém. Que eu soube que minha mãe bebe vinho, eu fiquei, então eu vou tomar um vinho. Soubemos, não foi? Que eu dou um socorro? Diz que tem um negócio de um vinho lá. As freiras bebem vinho por aí, né? Não é... Rafael, então onde é que eu compro esse camarão? A um quarteirão lá de casa, né? Porque para ligar, buscar, né? Mas eu vou, agora é pouco, viu, Rafael? É 700 gramas, viu? Então, Vende, tá certo. Muito bem. Vamos combinar o preço, viu? Então, assim, bora. A gente pensa que tá falando, de repente a gente tropeça, né? Tudo bem. Então, assim, quem me alegrará? Você está entristecendo o pessoal da casa todinha. Quem vai te alegrar? Os tristes? O cara está triste com a mãe, triste com o pai. Como é que ele vai alegrar o pai? Como é que ele vai alegrar a mãe? Então nós temos que pensar nisso, porque o exemplo vem do pai, da mãe, não é dos filhos não. Eu sei que tem filhos que levam os pais à conversão, é verdade, mas nós é que temos que dar o exemplo, prioritariamente, né? Certo? Então, irmãos, essa palavra ela é um convite para que você em casa seja uma luz. Gente, nós temos que tirar da nossa casa a gritaria, gritos, histerias, quebradeiras, entendeu? Coisa triste uma pessoa quebrar um copo dentro de casa, quebrar um móvel. Eu tenho horror a isso, a mamãe sabe, né? Eu e ela sabemos, né, que o meu pai uma vez estava irado lá com um negócio de uma dívida. Eu falei isso aqui na igreja já, acho que eu já falei umas 3 vezes, é sinal que eu tenho trauma, viu, irmão Gênio? Foi um cara cobrar ele lá, aí ele pegou a chave do carro dele, um Passat LS. Não sei se o Mopeto conhecia esse carro lindo, ele vivia elogiando esse carro, tinha uma paixão por esse carro. Aí ele entregou a chave do carro pro cara. Quando o cara foi embora com o carro, e o pior carro tinha um barulho bonito, viu? Aí ele entrou em casa, aí tinha lá em cima de um móvel um joguinho de cristal do Fluminense Esporte Clube, que era o meu jogo de botão. Menino, ele pegou esse jogo de botão e jogou no chão. Foi pedaço de botão de cristal para todo lado. Ô, tristeza. Diga quem juntou os cacos. Porque o pessoal que quebra as coisas é incrível, não sabe juntar. Eu queria saber a psicologia do quebrador de copo, porque não junta, né? Lá em casa, já disse o pessoal, já disse lá em casa, olha, quiser quebrar copo e tal, eu vou deixar aqui uns copinhos de geleia geleia de mocotó, né? Tem um bocado. Aí você pega um copinho de geleia de mocotó e paf, né? Aí quebrando, porque é errado isso destrói o lar, tá certo? Então o lar precisa de paz no lar. Eu já disse lá em casa, gente, temos que ter paz na casa. Não convém aos santos, é o mau exemplo,
não convém aos santos, certo? Então, essa mensagem é para os lares, porque precisamos, se o nosso lar não for uma luz do cristianismo, meu Deus, que coisa estranha, né? Então, lá em casa eu sempre vou advertir o pessoal, cuidado, controla aí, né? Se tiver uma raiva aí, até uma vez eu disse para o Davi, meu filho, assim, era bom assim, para a gente, quando tem raiva assim, comprar aquele negócio de boxe, de lutar boxe. Aí o Davi, papai, compre mesmo desse para mim. Ele gostou da ideia, ele queria ele queria que eu pendurasse, como é o nome daquilo, né, Jair? Aquele saco, né? Então, um saco daquele, uns copinhos de geleia de mocotó, uma gaveta velha, né? Você quebrar. E juntar os craques. A gente está aqui achando graça, mas, meus amigos, os lares, um lar cristão tem que ser o sal e a luz. E examine você a si mesmo. Jesus disse: cuidado para não querer tirar o cisco do olho do outro, quando dentro de você tem uma fleupa, como diz aqui no Ceará. Fleupa, flepa, né? É farpa, né? Sei lá, farpa é de ferro, né? É uma flepa. Então, atire primeiro do seu olho, para tirar do olho do outro. Então, isso é necessário, tá certo? E as pessoas gente, nós não podemos mandar no outro, querer que o outro faça o que a gente faça. Não, a gente pode dar um exemplo, certo? Porque, gente, inventaram uma coisa chamada o segredo. As pessoas, elas têm os segredos delas. Então, se você não oferecer para ela o seu exemplo e a sua mudança, ela vai viver sempre na vida oculta. Só Deus pode penetrar na vida oculta, e Ele precisa do seu exemplo, do meu exemplo. Então, eu preciso mudar. Tudo mudou quando eu mudei. Eu encerro com isso. Era um padre português que pregava aqui na igreja de Fátima, em Fortaleza. Ele dava uma palavra, no final ele pegava um cartaz bem grande, aí está escrito assim: tudo mudou quando eu mudei. Aí ele mostrava assim na igreja. Gente, isso aqui é o princípio de toda a paz do lar, de toda a alegria da sua vida. Mude e tudo mudará. É como diz São João da Cruz: se você não encontrar amor em um lugar, coloque amor, e então você encontrará. Você chega em casa, a sala está desorganizada, organize, e você encontrará a ordem. Faça, né? Feliz quem pode fazer as coisas, né? Ninguém é servo da gente, tá certo? O homem mais feliz é o homem que serve a si próprio. Sabia disso? Que não precisa de ninguém para estar fazendo nada, né? Sabe-se, não é errado servir, não é errado ser servido, mas a alegria está em ser membro do Independente Futebol Clube. Mais dar do que receber, isso é muito bom, tá certo? Então, irmãos, temos aí essa alegria, que essa palavra abençoe a nossa vida, certo? Obrigado, Senhor, por essa palavra, que sejamos uma luz para a nossa casa, que a Tua luz abençoe-nos como exemplos vivos, que essa semana, Senhor, possamos dar algum passo significativo, mudando, Senhor, algo no nosso comportamento. Eu oro pela conversão dos irmãos dessa igreja, pela conversão de todos aqueles que possam estar nos ouvindo em qualquer tempo, e que o espírito da conversão nos ajude a ser novas criaturas para os outros. Amém, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.